no ar com mais um episódio do Arenales Homeocast. Vamos falar sobre febre maculosa. Antes de começarmos, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E você fica sabendo sempre que estivermos com novos episódios. Doutora Maria do Carmo Arenales, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje nós temos aqui outro médico veterinário que trabalha conosco. Obrigado por me chamarem, estou muito contente de estar aqui. Doutor André Vinícius, prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer todo meu. Gente, entre os anos de 2012 e 2022, tivemos 753 óbitos de febre maculosa no Brasil. Será? Dentre esses óbitos, 62% só aqui no estado de São Paulo. É o que nós vamos discutir esse será. Ah, tá. Esse assunto voltou agora, em 2023. Ele voltou à tona. Por causa de uma festa, por causa de uma feijoada numa fazenda. Ali na região de Campinas? Foi por ali. À tona. E aí é que tá. Mas essa conversa é velha. É tão velha. Se eu conto para vocês. Porque é o seguinte, eu e meu marido, quando a gente se conheceu, ele é médico veterinário, a gente ia para o campo e a gente já falava de quantas pessoas que faleciam das patologias que os carrapatos transmitem porque teve uma gripe muito forte, uma gripe com reumatismo, uma febre muito forte, ai, tadinho, não resistiu, ou tadinha, né? A pessoa não resistiu e aí faleceu. Então, esse número, até a saúde pública questiona, porque são casos notificados. Casos que têm diagnóstico. É uma doença que é subdiagnosticada. Muito, muito subdiagnosticada. É considerada uma zoonose, doutora? Então, porque assim, o animal não tem a doença, ele é só um portador. Para ser uma zoonose, o animal tem que ter a patologia. Explica para mim melhor, você que... E ela também não transmite de humano para humano. Para a gente começar, né, primeiro a gente tem que falar, né, o que é a febre maculosa? Então vamos começar do começo, porque a gente está pulando etapas aqui. Isso, é uma doença, né, causada por uma bactéria do gênero Rickettsia. Quem transmite é o carrapato. Então, mas como é esse ciclo? Principalmente o carrapato estrela, né, mas outras espécies também, né, doutora? Você tem uma fotinha dele? Tenho, a gente vai colocar uma foto do carrapato aí. O que ele chama estrela. E aí a gente precisa entender sobre o ciclo do carrapato, né, André? Hoje a gente sabe que o ciclo do carrapato é praticamente 21, 22 dias, né? O qual o animal sobe no hospedeiro, né? Ou no cavalo, ou no bovino, né? Ou próprio no cachorro, né? Suga-se o sangue, né? E os animais silvestres, animais silvestres também, né? Animais silvestres como um todo, né? Até pássaros você pode ter esse tipo de carrapato. Eles sugam, né? Assim que ficarem engurgitados, eles caem no chão, né? Começam a ter ovipostura e volta novamente esse ciclo, né? 21, 22 dias, resumidamente. Você tem hoje uma grande produção de carrapato, praticamente são 3.000 ovos cada teleógena, né? Que é o nome dado da fêmea do carrapato, né? Você tem 3.000 ovos de ovipostura. Você tem uma alta infestação a nível de pastagem, né? E aí acredito que a febre maculosa, né, pode estar também relacionada, né, a essa grande quantidade de carrapato numa propriedade, né, ou num quintal, ou numa pastagem. Existe muita resistência aos carrapaticidas. As pessoas tentam tratar, mas existe também a interferência dos animais silvestres no ciclo, né? E aí o que acontece? Na verdade, as larvas do carrapato, elas preferem como predador não o ser humano, que tem uma temperatura mais fria corporal, 37 graus. Preferem os animais que têm um sangue mais quente,
né? A gente sabe muito bem que os animais, aproximadamente 39, daí para cima. E aí, o que acontece? Mas se não existe tantos animais assim ali no ambiente e existe uma população humana, eles vão simplesmente parasitar o ser humano. Então, por isso que eu disse, que eu e o meu marido, a gente conversava sobre muitas patologias transmitidas, ou zoonoses, essa não é uma zoonose, ou essa que é transmitida pelo carrapato. E o carrapato precisa ser portador da bactéria. Sim, ele tem que estar, mas quem vai saber? Ele não tem uma estrela, ele é estrela, mas ele não tem uma estrela. Ele não está indicando. Não existe esse diagnóstico do carrapato, Sim, né? sim. Não existe essa busca pelo carrapato. A gente sabe que existe áreas sudeste e sul que são mapeadas com o caso, porque houve o diagnóstico, principalmente do sudeste para o sul. Houve diagnóstico. Mas será que não houve diagnóstico por ter mais técnicas e ter mais gente que procura essas técnicas? Esse é meu questionamento. Será que não está disseminada pelo Brasil todo? Esse é meu questionamento. E a gente questionava isso. Então, nós chegávamos do campo, eu e ele, a gente fazia uma pesquisa corporal, nós dois, e a gente retirava, às vezes, 30, 40 carrapatos, porque onde que a gente ia, André? Aonde o bicho estava pegando de carrapato, porque a gente ia a campo mesmo. O pessoal fala, mas Carmen, como que você desenvolveu esses produtos? Mas eu ia a campo, eu sabia o que estava acontecendo, vou até hoje. Sabe que eu vou até hoje. Sem dúvida. Então a gente chegava altamente infestados, porque a gente não ia como se deve ir, com roupa branca, com a bota de borracha em volta por uma fita e vestidos assim. Não, a gente ia com roupa comum. Então a gente chegava do campo e qual o procedimento? Revista corporal. E toca tirar larva e larva e larva e larva. A gente tirava um do outro, e a gente tem um prazo para retirar essas larvas. Diz a bibliografia médica que a gente tem de 4 a 6 horas. A gente lutava para tirar até em 8 horas, porque é o tempo que a bactéria, a Rickettsia, vai estar introduzindo do carrapato para a circulação sanguínea e nos contaminando. Aí depois, claro, que tem aquela briga entre o hospedeiro, não sei se algum dia eu entrei em contato, e ele também, mas é o tempo que existe para a introdução da bactéria. Então a gente lutava para não passar esse tempo. E eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse tempo. E agora que eu estou vendo trabalhos científicos pelo Ministério da Saúde dizendo sobre o tempo. 4 a 6 horas. A gente lutava por 8 horas. Né? E sempre a gente falava sobre a baixa notificação. Eu estou falando isso de uns 35 anos atrás. 30 anos atrás. E já havia óbitos. Muitas pessoas tiveram e deve ter morrido sem diagnóstico. O cemitério está assim. Porque os sintomas, pode falar, né? Não, porque até eu quero perguntar isso para a senhora, né? Foi a época que a senhora começou a pensar nos fatores homeopáticos para controle de carrapato? Sim, foi a época. Na verdade, antes, nem estava relacionada às doenças do carrapato. A gente sabia que existia, mas nem estava relacionada. Mas a gente pode fazer um podcast, se você me convida, só sobre esse assunto. Eu gostaria de voltar aqui sobre a febre maculosa, porque a gente, como médico veterinário, a gente tem que esclarecer as pessoas. E a gente tem que falar sobre o controle do carrapato. E o nosso trabalho também é o controle ambiental, porque os fatores homeopáticos, eles podem fazer um controle ambiental, porque isso já está descrito em revista científica, na revista do Instituto Biológico, por pesquisadores. Então, nós podemos limpar a pastagem, limpar o ambiente, né?
Porque todo mundo fica falando da capivara, não é só a capivara, onde é que fica o gambá? E os outros animais silvestres? A senhora pode dizer que essa doença ela pode estar subnotificada? Muito, muito, muito. 677? 600? Aqui, ó. 753 mortes. Eu pus outro número na cabeça. Anos. Quase 800. Mas em 10 anos? Em 10 anos. Mas muito pouco, muito pouco. Porque, eu posso falar um pouco quais são os sintomas? Sim. Vocês vão falar, mas eu já vi tantos desses sintomas. Sim. Olha, por exemplo, febre alta e súbita. Quem não tem febre alta e súbita? Assim, cefaleia, dor de cabeça, hiperemia conjuntival, quer dizer, o olho bem vermelho. Isso a gente tem. Dor muscular e articular. Gente, eu estou falando de dengue? Não. Não. Mal-estar. Eu estou falando do quê? É tudo muito complicado. Dores abdominais. Aí a pessoa fala, não, eu comi alguma coisa estragada. Fui nessa festa, né? Aí foi, a gente está falando aqui, falando tanto, porque foi uma feijoada lá perto de Campinas, ou no município de Campinas. Vômito. Não, intoxiquei. Diarreia, exantema, lesões em pele. Então, comi alguma coisa estragada. Mas está tão mal que eu estou até com febre. Mas será que foi o mosquito que me picou da dengue, né? Então, fica assim tão confuso. Fala, não é mosquito, mas eu estou passando mal, não sei o quê, deixa para lá. Entendi. Eu vou tomar aqui um medicamentozinho qualquer, um chazinho. E, eu tenho um resto de antibiótico aqui, eu vou tomar. E, eu vou tomar qualquer coisinha aqui e pronto. As coisas não são assim. As pessoas nem se dão conta que entraram em contato com o carrapato. E não se brinca quando você entra em contato com o carrapato. Porque tem a hora zero e a última hora para você fazer a retirada. E você tem que retirar delicadamente. E você não pode ficar estourando aquele carrapato, porque se você tiver uma lesão de continuidade na pele, você também está introduzindo aquele sangue. E o carrapato, ele não tem a estrela para dizer, estou contaminado ou não estou contaminado. É uma informação importantíssima, né, que a senhora colocou, né? Porque essa questão da retirada do carrapato na pessoa, muita gente tira de uma forma de beliscão, né? Tira ele. E outra coisa, espreme assim, estoura o sangue. Justo. E uma coisa que eu gosto de dizer sobre você coletar carrapato e pulga dos cachorros, dê descarga, porque a descarga só tem um caminho de ida. O pessoal gosta de jogar no tanque e abrir a torneira. Se o bichinho estiver vivo, ele volta. Sim. Não, sem descarga, dúvida, caminho de ida. Às vezes acho que está morto, mas não está. Não. Não está. Isso é muito interessante, essa porque questão tem da muitos retirada. Mecanismos. Doutora, essa questão da febre maculosa, né? Quando a gente escuta o que a senhora acabou de dizer, né? Pode ser muitas coisas, né? Subnotificada, né? Porque a grande verdade, né? Nós temos que estar preocupados realmente com o carrapato, né? O que esse animal pode transmitir? O que ele representa? Né? O que ele representa hoje, né? A nível de população humana, né? E essa questão da retirada, esse manejo da retirada é importantíssimo as pessoas saberem. E muitas das vezes elas estão fazendo um manejo errado, retirando errado e autocontaminando. Né? Pode se autocontaminar. Né? Sem saber o que está acontecendo. Teve incidência até aqui no Oeste Paulista. Sim. Notificado. Então, assim, estava falando lá de Campinas, mas teve notificação aqui na região. Essa doença pode levar a óbito? Sim. Porque depende da resposta imune do hospedeiro, da pessoa que se contaminou pela bactéria. Pode. Esse número aí de quase 800 pessoas foram a óbito notificadas. Ou foram a óbito, né? Não foram só notificadas. Notificadas foram mais. Notificadas foram 2.157. Tá. Mais de 2.000 notificadas e esses quase 800 em 10 anos. Mas, gente, muita gente foi para o pasto e entrou em contato com o carrapato. Porque eu não posso dizer
Quantas vezes eu entrei em contato com o carrapato? Quantas vezes você pegou carrapato no pasto? Algumas. Você? 2 vezes. Então você é bem Não refratário, contava, porque eu peguei muitas vezes. E olha, eu tirei errado, vou ser sincero com a Você senhora. saiu espremendo assim. Eu tirei e tive uma coceira absurda. Uma coceira que eu parecia que tinha alguma coisa aí do ferrão, naquela época a gente não sabia o que era. E isso me deixou muito curioso, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe como tirar. Eu poderia ter me auto-infestado, né, disso, porque a gente tira naquela... Deixa eu tirar esse carrapato aqui. E doeu muito, né? Ficou muito ruborizado, vermelhou e muita coceira durante praticamente uns 2, 3 dias. Né? A gente não tinha ideia do que poderia ter feito de uma nova coleta. Mas é interessante essa informação que a minha senhora colocou, né, sobre esses óbitos, né? Porque muitas das vezes agora em cidades também aparece isso, né? Transportada por alguns animais silvestres, de N gêneros, pássaros, cachorro, animais aí que ficam em represas e outras coisas mais. E muitas das vezes a pessoa vai passear com a criança ou vai passear, senta numa grama qualquer. Então, né? o horto florestal, está acontecendo muitos casos assim também. Dentro das cidades que tem horto florestais, resquício das matas, tal, acontece. E essa questão dela ser subdiagnosticada é complicada, porque existe um tratamento para o ser humano, através de antibiótico, sim, a doxiciclina, porém, esse diagnóstico ele tem que ser feito até o 7º dia. Depois do 7º dia, o risco da pessoa chegar a óbito é muito alto. Existe período de incubação, Sim. que depende muito da pessoa, como eu falei da questão da resistência da pessoa, né? De 2 a 14 dias, essa pessoa pode não ter aqueles sintomas que são todos assim muito genéricos, inespecíficos. Sim. Ela pode estar incubando o organismo lutando desesperadamente. Entendi. Porque a gente viu, por exemplo, um casal de noivos, a noiva, a mulher faleceu e o rapaz não faleceu. Sim. Ele sobreviveu. Então, de 2 a 14 dias, o organismo está lutando. Uma pessoa sem resistência, logo no 2º dia, ela explode naqueles sintomas. Aí vai para o médico, o médico fala, mas aqui está tendo muito dengue. Mas ela não conta que teve carrapato. Sintomas genéricos demais, né? Completamente. E pode ter uns, ela não vai ter todos. Pode ter um, pode ter outro. Mas você foi numa festa e você comeu coisa errada. Está intoxicada. Porque você... Enfim, tem uma porção de coisas. Teve chuva. Será que não é a leptospirose? Está com vômito? Então... Eles devem ter pensado em milhares de doenças menos... Pode ser... Você falei, não é... Enfim, uma porção de patologias. Vou beber uma aguinha aqui, faz parte. E existe, como a doutora falou, né, quando chegar do pasto, né, voltar e fazer a coleta certa. Seria um manejo adequado para quem está a campo, né, e frequenta aí grandes pastagens, né, de realmente ter essa avaliação corporal, ver se tem algum carrapato ou algum carrapato pequeno, para que saiba realmente retirar esse carrapato e não ter essa infestação. Correto. Agora a gente vai precisar orientar na questão do manejo homeopático para controle de carrapato. E a gente possui esse manejo para tratar carrapato em cães, cavalos, em bovinos. Você pode falar um pouco desse manejo, André? Hoje, os fatores homeopáticos da nossa empresa, ele faz um controle muito efetivo, né? Essa questão carrapato, né? Tanto em bovinos, em equinos, questão dos cães, né? Como a gente sabe, né? Essa questão de controle hoje, ela é muito mais eficaz do que a erradicação. Porque a erradicação fica muito difícil, né? Mesmo a doutora já comentando, essa questão, né, de animais silvestres, né, de pássaros e tudo mais. Mas os fatores homeopáticos hoje, ele tem essa função de fazer um controle mais efetivo. E controlando isso, a incidência de várias doenças, no caso também a farmacolose, é mínima, né? Você consegue colocar medicamentos em qualquer local, em propriedades, em chácaras
em canis, em fazendas, né? Através do alimento, né? Hoje o nosso medicamento ele é muito, vamos dizer, prático, né? Você pode colocar ele num saco de sal, num mineral, numa ração, né? E às vezes, dependendo da situação, até na água. Você pode estar colocando. Pode vir até da fábrica. Da fábrica, né? De sal, da fábrica de ração, mais prático uma ainda. Propriedade grande para um aras, né? Justamente. Para um aras. Então, e depois você trata o animal e você limpa o ambiente. Aí tem os cães dentro desse aras, dessa propriedade rural. Você trata todos os animais, os bovinos, os equinos, os cães, né? O gato ele é refratário. Para ele ter, tem que ter uma infestação muito grande, só alguns aqui na orelhinha. Ovelha é refratário, as cabras são refratárias também. Então, o que acontece? Trate todas as espécies, apesar do cavalo ser assim o maior foco, mas o carrapato ele é muito esperto. Se não existe a espécie-alvo que ele gosta de parasitar, ele vai até no ser humano, que tem muitos graus abaixo da temperatura. Então, trate esses animais com os homeopáticos. O tratamento é constante, porque o povo fala, mas vou tratar pelo resto da vida. Vai, está na natureza. O vento traz esses carrapatos. As aves trazem nas patinhas. Você traz no seu carro, andando de uma propriedade para outra. Você compra um animal e reintroduz. Você traz na tua bota, andando de uma propriedade para outra, você reintroduz as larvas. E a chuva traz, carrapato não lê placa. Aqui é a tua propriedade, ali é o vizinho, eu não vou atravessar a placa. Porque as larvas, elas caminham. Pouco, mas caminham. Pronto, aí encontra o teu gado e os teus cavalos, teu cachorro, e começa a reproduzir. E aí, o que acontece? Você tem que manter a tua pastagem limpa, os teus animais, todas as espécies limpas, porque, em consequência, os animais silvestres que estão ali coabitando também não vão se reinfestar. Porque a capivara, ela é bem territorial, ela gosta de ficar ali no quadradinho dela. Elas ficam por ali, elas não ficam andando para baixo, para cima e vai e volta, não sei. Elas gostam mais ou menos ali de um pedaço. Então, se o teu pedaço está limpo, teu território está limpo, né? Teu terreno, tua área rural está limpo, então elas também gradativamente vão se limpando, vão deixando de ser parasitadas. E mais ou menos os animais são assim, eles existem numa certa mata, né? Então, e converse com os vizinhos para também homeopatizarem, usar os fatores homeopáticos, para que nessas áreas vocês vão reduzir essa possibilidade. As larvas vão estar muito fracas, elas não têm todo esse vigor. Principalmente porque o homem não é espécie-alvo. Então a gente tem que pensar nisso. Porque a febre maculosa mata. E tem ainda Lyme, né? A doença de Lyme, que a gente comentou e você trouxe até a revista Veja, né? Sim, a doença de Lyme, na cantora Shania. Pois ela quase que perdeu a carreira dela toda, porque ela tem muito recurso econômico. Então, disso também a gente nem fala aqui no Brasil. Sim. Então, é importantíssimo. As pessoas inteligentes que usam os nossos fatores homeopáticos estão com continuidade, porque o carrapato... Vocês sabem a idade do carrapato no mundo? Tem a mínima ideia, doutora. 90 milhões de anos. Você acha que você vai acabar com o carrapato em quanto tempo? Né? Não. Não acabaria. Ele vai se reintroduzir. Sim. Ele volta. Mas falar, não, mas agora o meu gado está limpo, eu vejo aqui está limpo, não sei o que, vou parar de usar fator homeopático. Volta. Tá limpo hoje. São só 90 milhões de anos. Tá limpo hoje. Tá limpo hoje. Você vai correr risco?
Porém, Então, esse é o questionamento. Eu digo para a senhora, né, e para o pessoal que está ouvindo, né, o que a doutora explica nessa questão de todo mundo usar, os questionamentos que a gente tem muito a campo, né, é se pode usar só num lote, e aí se funcionar, usa no outro lote. E a gente sabe, né, que carrapato você tem que usar mamanda caducando, como a gente fala no campo, né, em Todas as todos os animais. espécies. Porque senão você não consegue um controle efetivo. Você está na sua propriedade ou no seu canil, todos os animais têm que entrar em contato com os fatores homeopáticos para que você tenha um resultado efetivo. Senão você não vai ter. Você vai ter situações que a gente fala que é um quebra-galho e você não vai ter o controle. Você não vai conseguir diminuir esse carrapato na propriedade. E quanto que você perde de dinheiro, porque o carrapato suga muito sangue, Sim. aí vai embora a carne, o couro e o leite, e a reprodução. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Então, e para encerrar, eu posso ler aqui sobre a notificação. Eu vou ler para não errar nenhuma palavrinha. Sim, claro. Sobre a notificação. Aqui são palavras do Ministério da Saúde. Todo caso suspeito requer notificação imediata, registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, chama SINAM, através de preenchimento de ficha de investigação da febre maculosa. Então, tem um sistema ali específico para febre maculosa. Então, é quase assim, é uma notificação obrigatória. É suspeito, tem que ir lá, porque requer coleta de material, sangue, e fazer os exames que são específicos. Não vou alongar sobre esse assunto, né, porque é um tema meio árduo, quais são os tipos de testes que são feitos, e a Doflutes faz, tem outros institutos que fazem, tal, mas são todos institutos governamentais. Então, a gente tem que realmente correr atrás. Encontrei um carrapato, estive em áreas suspeitas de carrapato, a gente tem que se cuidar. E nós, como veterinários, médicos veterinários, orientar a população, aos clientes, aos produtores, a questão do controle de carrapato. Sim, sem dúvida. Era isso que eu gostaria de deixar aqui claro. Vocês têm mais alguma coisa para nos dizer? Para mim está tudo ótimo, foi bem. Então, orientações importantíssimas e preciosas do Dr. André Vinícius, da doutora Maria do Carmo Arenales. E tua também, né? Que nos ajudou. Muito obrigado. E até o próximo encontro do Arenales Homeocast.